episódio anterior, falamos como tudo começou. Agora iremos abordar as regras das modalidades, como também evidenciar as principais curiosidades tanto do golfe, assim como no judô. O golfe é praticado em campo aberto de ampla extensão, constituído por diferentes terrenos, como gramados, lagos, córregos, areias e terras, embora possua variações para ambientes sintéticos e/ou reduzidos. Além disso, pode ser jogado individualmente ou entre equipes de 2 ou 4 pessoas, sendo os rivais definidos por pontuações prévias ou no decorrer dos torneios. A partir do esporte abordado, temos as seguintes regras. O campo de golfe possui extensão variável conforme o local em que se encontra, medindo, em média, entre 4 e 6 quilômetros. Em geral, o campo é delimitado a partir dos 18 buracos estrategicamente dispostos no espaço de competição. Os golfistas devem respeitar a ordem dos buracos de cada percurso disputado. As partidas não possuem tempo determinado, embora costumem durar em torno de 4 horas. O objetivo dos golfistas é colocar as bolas nos 18 buracos com o menor número de tacadas possível. Assim, vence o golfista que completar o percurso de buracos com o menor número de tacadas. A partida tem início no ponto demarcado como tee, pino para apoiar a bola, e se encerra no buraco chamado green, onde é realizada a última tacada. Em competições oficiais por formalidade, os jogadores são proibidos de conversar entre si. Se uma bola for rebatida para um local em que não seja possível realizar uma tacada, exemplo a água, o golfista pode recolocá-la em condições de rebatida com as mãos. Nesse caso, aplica-se uma penalização. Curiosidades. Esse é um dos poucos esportes com bola cujo campo, área de jogo, não é fixo ou padronizado. Entre as pessoas envolvidas na prática esportiva do golfe está o caddy, responsável por transportar os materiais dos golfistas durante as disputas dos torneios. Quando a bola cai em uma área em que o golfista se vê impossibilitado de realizar uma tacada, por exemplo um lago, ele deve pegar a bola e posicioná-la no local mais próximo possível do ponto em que estava, para então reiniciar a jogada. Em competições oficiais, os jogadores são proibidos de conversar entre si durante as partidas. Existem cerca de 110 milhões de golfistas no mundo. O golfe é jogado em 209 países. Existem cerca de 33.150 campos de golfe no mundo. Na Europa, existem cerca de 7.000 campos de golfe e existem cerca de 596.700 buracos de golfe no mundo. Existem cerca de 12.569 pessoas por buraco de golfe. O buraco mais longo do mundo é um par 7 de 881 metros no Japão. O campo mais antigo do mundo é o Old Course em St. Andrews, que data de 1552. Regras e curiosidades do judô. Ippon, pontuação mais alta do judô. Quando um judoca aplica o ippon, a luta é imediatamente encerrada e o competidor vence automaticamente a disputa. Um judoca consegue o ippon quando imobiliza o oponente por 20 segundos, ou ao ser imobilizado o oponente anuncia a desistência batendo a mão 2 vezes no tatame ou de forma verbal, ou então quando ele aplica uma técnica de queda que o árbitro considera possuir 3 elementos: induz a queda de costas do adversário, possui força e velocidade. Wazari, segunda pontuação do judô. O acúmulo de 2 wazari durante uma luta é equivalente a um ippon, fazendo que o competidor vença o confronto automaticamente. Um judoca consegue o wazari quando imobiliza um oponente por mais de 15 segundos e menos de 20 segundos, quando derruba o oponente, porém o árbitro considera que um elemento do ippon, queda de costas, força e velocidade, não foi exercido corretamente durante a técnica. Yuko, a menor pontuação que pode ser conseguida na luta, que serve como desempate ao final dos 5 minutos de disputa. Um judoca consegue um Yuko quando imobiliza um oponente por mais de 10 segundos e menos de 15, ou quando derruba o oponente, porém o árbitro considera que os 2 elementos do ippon, queda de costas, força e velocidade, não foram exercidos corretamente durante a técnica. Penalizações incluídas nas regras. Falta de combatividade, o competidor não demonstra esforços em tentar derrubar o adversário e fica apenas se esquivando. Desarrumar o judogi, que é o kimono, propositalmente para que o árbitro interrompa a luta. Colocar os dedos por dentro das mangas do adversário. Colocar as mãos, pés ou pernas diretamente no rosto do oponente.
ou tentar uma imobilização envolvendo a cabeça ou o pescoço do adversário. Curiosidades. Seu criador foi o japonês Jigoro Kano, professor da Universidade de Tóquio e ex-lutador de jiu-jitsu, em 1882. Cansado da violência daquela modalidade, ele eliminou os golpes mais agressivos e perigosos, dando a essa arte sentido mais espiritual e educativo. A luta usa o próprio corpo como alavanca para derrubar o adversário e imobilizá-lo. O imigrante japonês Mizurio Maeda, o Conde Koma, trouxe o esporte para o Brasil. Kimono é o nome do roupão branco usado pelos judokas. Pode ser chamado também de judogi. As mulheres precisam usar uma camiseta por baixo. As calças devem ficar pelo menos 5 centímetros acima do tornozelo. A faixa do judô tem de 4 a 5 centímetros de largura. As cores são branca, azul, amarela, laranja, verde, roxo, marrom e preta. Os judokas faixa preta podem subir ainda uma escala de 10 níveis, chamados dan. Até o 5º dan, o judoka usa uma faixa preta normal. Do 6º ao 8º, a faixa é coral e branca. No 9º ao 10º dan, ela é toda vermelha. Em japonês, a palavra judô significa estilo de vida suave. Foi a primeira arte marcial a se tornar um esporte olímpico, em 1964. Os jogos foram disputados em Tóquio. Assim como no Brasil, temos aulas de educação física, e o judô é uma matéria obrigatória na grande curricular escola no Japão. Jigoro Kano, o criador do judô, foi também quem fundou o primeiro time de beisebol no Japão. Hoje, o esporte é um dos mais populares do país. Assim, com essas duas modalidades tão distintas, mas tão importantes para a sociedade, encerramos o nosso podcast No Mundo do Esporte. E aí, gostaram?